Os inimigos finais do Chapéu de Palha em Egghead finalmente apareceram. Os 5 Gorosei se juntaram para exterminar a ilha de uma vez por todas. Então, se você quer saber quais são seus poderes e quais Chapéus de Palha enfrentarão cada um dos Gorosei, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e finalmente temos a confirmação que todos os Gorosei se uniram em Egghead para exterminar a ilha, e que os Chapéus de Palha terão que os enfrentar nesse mesmo arco. Então nesse vídeo eu vou te mostrar seus poderes e quem será o oponente de cada um deles. Então eu peço para você deixar o like nesse vídeo, é muito rápido para você e ajuda muito. Mas então, vamos agora para os inimigos finais de Egghead. No capítulo 1085 de One Piece, vemos cada um dos 5 Gorosei assumindo formas monstruosas, mostrando que seus poderes vêm de uma Akuma no Mi Zoan, e que de acordo com Sabo, aquela era uma visão do próprio inferno. Isso quer dizer que cada Gorosei se transforma em um ser demoníaco, cada um deles possui uma Zoan mítica, porém nesse capítulo só conseguimos ver as suas silhuetas, não vendo de fato as suas verdadeiras formas. Mas tudo isso mudou em Egghead. Apesar dos Gorosei viverem na Terra Santa de Mary Joyce em cima da Red Line a mais de 10 km de altura e nunca descerem para a superfície, Sanjay Garcia Saturno decidiu que o Vegapunk era um perigo gigantesco para o governo mundial, e então decidiu que sua própria presença era necessária, com Gorosei indo para Egghead. E ao chegar lá, Saturno finalmente mostrou sua forma demoníaca. Com sua transformação, ele é uma enorme criatura parecida com uma aranha com chifres. Ele possui 6 patas e seus olhos são considerados bizarros pelo Sanji. Nesta forma, Saturno pode excretar um poderoso veneno corrosivo de suas pernas de aranha afiadas, que infecta tudo que ele toca, apodrecendo e desintegrando no mesmo instante. E com base nessa sua forma, e em seus poderes, a fruta do Gorosei Saturno com certeza é uma Zoan mitológica do ser Ushi-Oni. O Ushi-Oni é um yokai japonês demoníaco que possui a forma de uma aranha gigantesca. Eles são extremamente cruéis e selvagens. Eles exalam veneno tóxico e comem humanos. Alguns Ushi-Oni são espreitadores, atacando pessoas que se aproximam demais de seus covis. Outros são caçadores, vagando em busca de suas presas. Os mais cruéis Ushi-Oni devastam cidades inteiras, infligindo maldições terríveis ou trazendo doenças e pragas para a população. E essa parte é muito interessante porque Saturno é o ministro da ciência, e enquanto ele estava fazendo um experimento com a mãe da Bonnie, a Ginny, ele acabou infectando ela com a doença das escamas de Safira, uma doença rara, que de acordo com o médico, ela foi uma praga há muito tempo atrás, e normalmente era vista, porém é extremamente rara nos tempos atuais. Então Gorosei Saturno pode ter sido o verdadeiro responsável por ter espalhado essa praga das escamas de Safira no passado, assim como o Ushi-Oni faz. Atualmente em Egghead, Saturno convocou todos os 4 Gorosei, e agora todos os 5 estão ali para eliminar de uma vez por todas os Chapéus de Palha e todas as informações do Vegapunk que tem na ilha. Enquanto isso, Luffy e os Chapéus de Palha só querem fugir de Egghead, tendo até mesmo a ajuda dos gigantes para levá-los até Elbaf. Porém, com 5 Gorosei agora na ilha, pode ser um pouco difícil escapar sem uma batalha. Então, eu acredito que os Chapéus de Palha acabarão enfrentando os Gorosei para conseguirem escapar de Egghead. Considerando que o Gorosei Saturno é o ministro da ciência e tem relação com a tecnologia, além de sua conexão com o professor Clover de Ohara, eu acredito que seus oponentes sejam o Franky e a Robin. O Franky, obviamente, porque ele estudou a tecnologia do Vegapunk e também é um cara da ciência, mas já a Robin é porque Saturno tem uma estranha conexão com o professor Clover. Quando Clover foi morto em Ohara, o Gorosei Saturno apareceu em um painel completamente triste. Além disso, algumas características físicas dos dois são muito semelhantes, como o nariz, por exemplo.
Então no fim, Saturno pode até mesmo ter alguma conexão sanguínea com Clover e ter uma relação maior com Ohara, fazendo com que o Robin seja uma ótima oponente contra ele. Agora, como próximo Gorosei que temos é o São Marcos Marte, que assumiu a forma do que parece ser um pássaro. Como já está praticamente confirmado que todos os Gorosei possuem formas demoníacas e Saturno é um yokai demônio, o Gorosei Marte também com certeza seguirá esse padrão, e o yokai que mais se encaixa é o Itsumeiji. Itsumeiji é um demônio pássaro estranho. Ele tem rosto de humano com bico pontudo e corpo de cobra, com asas e garras terríveis. Eles aparecem no céu noturno durante tempos difíceis, como pragas e desastres, ou sobrevoando campos de batalha onde muitos morreram. Em particular, eles sobrevoam locais onde há sofrimento ou morte, voando em círculos a noite toda, gritando com uma voz terrível. O Gorosei Marte é o ministro do meio ambiente, e isso junto com sua fruta me faz acreditar que quem os enfrentará serão a Nami e o Usopp. A Nami porque tem o seu poder relacionado ao clima, que também está ligado ao meio ambiente, e agora ela também tem Zeus, que pode se mover pelo céu. E já o Usopp, eu acredito que ele lutará contra o Gorosei Marte, não só pelo fato dele ser um atirador e conseguir atingir até mesmo os inimigos que voam, como é o caso da fruta Itsumeiji de Marte, mas também porque na lenda do Itsumeiji, quem vence a criatura é um bravo guerreiro atirador que com um disparo derruba o yokai demoníaco do céu, vencendo assim a criatura pássaro, o que é um paralelo muito interessante com o Usopp, que repetirá a história da lenda e vencerá o Gorosei Marte. Seguindo então, o próximo Gorosei é o San Tambaron Venus Joro, o Gorosei Vênus. A sua forma demoníaca parece ter uma aparência mais humana, se mantendo de pé. Além disso, o Gorosei Vênus é sempre visto portando uma espada, e por causa disso, o seu yokai demoníaco provavelmente é o Otakemaru. Otakemaru é um dos yokais demoníacos mais temíveis da história japonesa. Ele era muito grande, possuindo traços humanos e também lutava com uma espada. Além disso, ele usava magia negra e conseguia fazer até mesmo chover fogo do céu. O Gorosei Vênus, tendo a forma do Otakemaru, com certeza será um dos espadachins mais poderosos do mundo, já que o Otakemaru era conhecido por sua força com a espada. Então está praticamente óbvio que o oponente do Gorosei Vênus é o próprio Zoro, que terá que o vencer para se tornar o maior espadachim do mundo no futuro. Na lenda do Otakemaru, o yokai demônio é derrotado por um espadachim que era protegido por Buda e pelo deus da guerra ao mesmo tempo. Já vimos Zoro usando seu modo Ashura, um demônio da mitologia budista que também está associado à guerra. Então, no fim, o Otakemaru é decapitado por esse espadachim e sua cabeça é dada ao imperador. Já era óbvio que o Zoro enfrentaria o Vênus pelo simples fato dele possuir uma espada que provavelmente é a Shodai Kitetsu, uma das raríssimas espadas de grau lendário em One Piece. Mas com a lenda do Otakemaru, tudo isso fica ainda mais evidente. Vênus será derrotado por um espadachim, e esse espadachim é o próprio Zoro. E o próximo Gorosei é o São Topman Warcurry, o Gorosei Mercúrio. A forma demoníaca do Mercúrio parece ter longas presas e orelhas pequenas de animais. Seu rosto parece até mesmo se assemelhar um pouco com um elefante. E o yokai que mais se parece com essas características é o Baku. O Baku não necessariamente é um yokai demoníaco. Ele é até considerado bom em alguns lugares. Mas o Oda pode apenas ter se inspirado nos poderes de Baku e não na sua lenda. O Baku é uma fera estranha que tem corpo de urso, cabeça de elefante, olhos de rinoceronte, cauda de boi e pernas de tigre. Ele se alimenta dos sonhos dos humanos, especificamente dos pesadelos, e apesar de na lenda de Baku isso ser algo bom, já que ele absorve os pesadelos das pessoas, isso claramente poderia ser transformado em um poder maligno em One Piece, como Gorosei Mercúrio se alimentar do medo e dos desejos reprimidos das pessoas. Geralmente todos os outros yokais e espíritos malignos temem o Baku e fogem de sua área.
o Gorosei Mercúrio é o ministro da Justiça, e por causa disso eu acredito que o melhor oponente para enfrentá-lo seria as raças que ele oprimiu com suas leis completamente injustas, principalmente os homens-peixes. Então o seu oponente seria o Jinbe. E por fim, o último Gorosei é o São Shepherd Júpiter. Quando o Gorosei Júpiter se transformou dentro do castelo Pangeia, sua forma demoníaca parecia a silhueta genérica de uma pessoa comum. Porém, apesar de ser genérico, existe um yokai com esta mesma aparência, o yokai demoníaco Umibozu. O Umibozu geralmente ataca navios, afundando praticamente todos que encontram. Talvez nenhum outro yokai aquático seja tão misterioso quanto o gigante Umibozu. Sua verdadeira forma é desconhecida, eles só são vistos do ombro para cima, mas parecem ter uma forma aproximadamente humanoide, com pele preta e um par de olhos grandes e redondos. O Umibozu também pode criar redemoinhos no oceano, e a única forma de escapar desse yokai é dando para ele um barril. Isso lembra curiosamente o capítulo 2 de One Piece, onde o Luffy é pego por um gigantesco redemoinho que o força a se esconder dentro de um barril para sobreviver. Se o Gorosei Júpiter possuir a fruta do Umibozu, ele teria poderes incríveis. Esta ligação entre Luffy e a lenda do Umibozu pode fazer dele o oponente do Gorosei Júpiter. De todos os Gorosei, Júpiter parece ser o mais novo entre eles, e já foi confirmado pelo próprio Garp, o herói dos fuzileiros navais, que envelhecer enfraquece uma pessoa, como quando ele disse que não tinha mais a força de antigamente. Então isso faz do Gorosei Júpiter provavelmente o membro mais poderoso dos 5 Gorosei, e assim então ele enfrentaria o capitão do Chapéu de Palha, o Monkey D. Luffy. E claro, teve alguns Chapéus de Palha que não entraram na batalha contra os Gorosei, como o Chopper, o Brook e o Sanji, mas temos que lembrar que em Egghead não são apenas os Gorosei que são os oponentes, também temos o Almirante Kizaru e outros vários vice-almirantes. Se realmente o embate for necessário para fugir de Egghead, Kizaru seria o oponente perfeito para o Sanji. A frase mais icônica do Almirante para mim foi quando ele falou: "Você já foi chutado na velocidade da luz." Uma luta então entre Sanji e Kizaru seria épica. Já Chopper, Brook e vários outros aliados como a Bonnie e os piratas gigantes lutariam contra os vice-almirantes, criando uma enorme batalha em Egghead tão grande quanto foi Marineford. A maior batalha da história de One Piece até agora finalmente está prestes a começar.